E aí, galera Cruz Maltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. A cada rodada que passa, fica cada vez mais evidente que a pausa para o Mundial será essencial para que Fernando Diniz tenha o tempo necessário para trabalhar e ajustar o Vasco. Desde que assumiu o comando há 14 dias, o técnico já conduziu 8 treinamentos intensos, mas o ritmo de jogos, com 4 partidas disputadas nesse curto espaço, tem exigido que o time titular foque em atividades regenerativas logo após os jogos. Essa sequência puxada não dá margem para muitos ajustes em campo e mostra que a equipe precisa urgentemente de um período para recuperação física e aprimoramento tático, algo que só o descanso poderá proporcionar. A derrota recente para o Fluminense não chegou a ser surpresa diante das circunstâncias, mas também não pode ser encarada como um desastre absoluto para o clube. O Vasco entrou desfalcado de um dos seus principais nomes, Felipe Coutinho, o que complicou bastante o equilíbrio da equipe dentro de campo. Fernando Diniz, consciente das limitações e da urgência em preservar o jogador, optou por não arriscar e montou o time com os recursos disponíveis, buscando equilíbrio, mesmo sem as peças ideais. O próprio treinador admitiu em entrevista que, no momento, não encontrou nenhum atleta que tivesse se destacado o suficiente para ganhar sua total confiança e ser titular absoluto, mostrando que a reconstrução ainda está em fase inicial e demanda paciência. Além da necessidade de adaptação e ajustes táticos, a pausa para o Mundial vai ser crucial para a recuperação dos atletas que ainda não voltaram ao seu melhor nível físico após lesões sérias. Jogadores como Paulinho, Jair e Adson ainda sentem os efeitos das contusões e não têm apresentado o desempenho que se espera deles, comprometendo a intensidade e a qualidade do time. A sequência desgastante de jogos tem evidenciado essa queda de rendimento, o que torna ainda mais importante o descanso para a recuperação muscular e o fortalecimento físico desses atletas, permitindo que voltem a atuar com mais segurança e confiança. Enquanto isso, o Vasco precisa focar em virar a página rapidamente a cada nova partida, já que restam apenas 3 confrontos antes da parada para o Mundial. A pressão é grande, e o time não pode se dar ao luxo de perder pontos preciosos nesse momento decisivo da temporada. O ambiente no clube é de cobrança, mas também de esperança, pois a pausa poderá ser um divisor de águas para o trabalho do técnico e para o desempenho do elenco, que precisa se reinventar para retomar o caminho das vitórias e reconquistar a confiança da torcida. Nos próximos dias, o foco do Vasco será nas decisões que se aproximam, onde a preparação física e tática fará toda a diferença. Fernando Diniz terá a chance de aprofundar seu trabalho, ajustar o time e buscar a melhor forma dos jogadores, principalmente dos que vêm enfrentando dificuldades físicas. O desafio é grande, mas a pausa para o Mundial oferece uma oportunidade rara para o clube respirar, se reorganizar e tentar transformar essa fase difícil em um novo ciclo de crescimento e bons resultados. Para a torcida, resta acompanhar de perto, apoiar e acreditar que esse período será crucial para a retomada do Vasco em todas as competições. Nos bastidores do Vasco, a repercussão da declaração de João Arias após o clássico pelo Campeonato Brasileiro provocou um verdadeiro alvoroço, mexendo com a rotina do clube e atiçando a curiosidade dos torcedores. O colombiano, que sempre foi um jogador de personalidade marcante, fez comentários que não passaram despercebidos, gerando uma onda de discussões e dividindo opiniões nas redes sociais e nos meios de comunicação. A fala de Arias, carregada de provocação, não só inflamou a rivalidade histórica entre as equipes, como também colocou o Vasco em uma posição delicada, fazendo com que a diretoria se mobilizasse para entender o alcance do episódio e como isso poderia impactar o ambiente interno do time. Em um momento em que a equipe precisa manter o foco nas competições e buscar recuperação, a polêmica surge como um desafio a mais, que pode tanto desestabilizar quanto unir o grupo. Enquanto isso, dentro do clube, os dirigentes e o departamento de comunicação estão atentos ao desenrolar da situação, planejando cuidadosamente a melhor forma de responder para não alimentar ainda mais a controvérsia. A expectativa é que o Vasco emita um posicionamento oficial em breve, buscando equilibrar a defesa da instituição com uma postura de respeito e profissionalismo. A torcida, por sua vez, se mostra dividida, há quem exija uma resposta firme contra as provocações e quem prefira que o foco seja exclusivamente no desempenho dentro de campo, sem deixar que declarações externas interfiram no desempenho dos jogadores. Essa tensão promete manter o assunto em evidência nos próximos dias, alimentando debates acalorados e reforçando a importância de uma gestão cuidadosa para preservar a imagem e a estabilidade do clube em meio a essa situação delicada. Além do impacto imediato causado pelas declarações de João Arias, o episódio levanta questões sobre a intensidade das rivalidades no futebol brasileiro e o papel das declarações públicas dos atletas nesse cenário. Em clubes com tradições tão fortes como o Vasco, qualquer provocação externa pode ser amplificada, ganhando contornos que ultrapassam o esporte e alimentam discussões mais amplas entre torcedores, imprensa e dirigentes.
Essa situação evidencia a necessidade de equilíbrio entre a competitividade em campo e o respeito fora dele, especialmente em momentos em que o foco deveria estar na construção de um ambiente saudável para o crescimento do time. Para o Vasco, é crucial que a resposta a essa polêmica seja pensada não apenas no calor do momento, mas com uma visão estratégica que preserve a imagem do clube e proteja seus jogadores. Por outro lado, o episódio também coloca em evidência a pressão que os jogadores enfrentam dentro e fora das quatro linhas, especialmente em jogos de alta tensão como clássicos. Atletas como João Arias carregam não só a responsabilidade de desempenhar bem em campo, mas também de lidar com a repercussão de suas palavras, que muitas vezes ganham uma dimensão muito maior do que o esperado. Para o Vasco, administrar esse tipo de situação passa por fortalecer o diálogo interno, preparando o elenco para responder a provocações sem perder o foco e garantindo que a equipe se mantenha unida diante de adversidades externas. Assim, a reação do clube a essa polêmica pode servir como um termômetro da maturidade do elenco e da capacidade da comissão técnica em conduzir o time em momentos de pressão. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. Torcida vascaína, queremos ouvir de vocês como estão encarando toda essa polêmica envolvendo a declaração de João Arias após o clássico. Será que essa provocação pode abalar o time ou vai servir como um estímulo extra para que o Vasco entre em campo ainda mais focado e determinado? Rivalidade sempre faz parte do futebol, mas onde deve estar o limite entre a paixão e o respeito? O clube deve responder com firmeza para mostrar que não aceita provocações ou é melhor manter a estratégia de focar exclusivamente no desempenho dentro das quatro linhas? Queremos saber sua opinião sincera sobre qual deve ser o caminho para o Vasco diante desse cenário delicado. Além disso, como vocês avaliam a postura do elenco diante desse tipo de situação? Acham que os jogadores vão conseguir manter a concentração e transformar essa provocação em motivação para buscar resultados importantes? Ou existe o risco de que a pressão externa afete negativamente o rendimento da equipe? Será que o técnico Fernando Diniz e sua comissão técnica estão preparados para blindar o grupo e evitar que essas tensões externas atrapalhem a evolução do time? A opinião da torcida é fundamental para entendermos o sentimento da nação cruz-maltina e como o clube pode agir para fortalecer ainda mais o elenco em momentos de alta pressão. Por fim, qual é o papel da torcida vascaína nesse momento tão importante? Vocês acreditam que a nação deve se unir para apoiar incondicionalmente o time, protegendo os jogadores e fortalecendo o ambiente interno? Ou acham que é hora de cobrar uma postura mais firme da diretoria e dos próprios atletas frente a essas provocações que mexem com o orgulho do clube? E como a torcida pode ajudar a manter a união e o foco do Vasco diante de toda essa pressão? Deixem seus comentários, compartilhem suas ideias e participem dessa conversa essencial para o futuro do clube, porque a força da torcida sempre foi e continuará sendo um dos maiores trunfos do Vasco para superar desafios. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.